Bom dia! Vamos para mais um capítulo do nosso devocional. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. O texto diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Verso 4 diz: Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: Eu não tenho marido. E Jesus disse: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26, então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu vou começar a explicação desse texto, talvez não consiga chegar até o final, até o verso 16, mas nós daremos continuidade então amanhã. Começa dizendo assim que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então, tanto João quanto Jesus estavam no mesmo ministério, na mesma proposta, no mesmo propósito de fazer discípulos, de ensinar as pessoas a verdade, de trazer as pessoas para um lugar de arrependimento para que elas pudessem ter a vida eterna. E o verso 4 vai dizer: Era-lhe necessário passar por Samaria.
Quando nós andamos no propósito de Deus, vai ser necessário nós passarmos por alguns lugares. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê o apóstolo Paulo na sua viagem missionária ali onde ele estava pregando o evangelho, fazendo discípulos, plantando igrejas. Vai ter um momento em que ele é impedido pelo Espírito de ir por um determinado lugar, para uma determinada região. E ele tem uma visão, ele tem um propósito, uma revelação. E ele encontra um homem que diz para ele ir para Macedônia. Então aqui, da mesma forma, Jesus era conduzido pelo Espírito, Jesus era dirigido pelo Espírito. Quando Jesus ele é batizado, ele é levado pelo Espírito para o deserto e ele passa por aquela provação, por aquela tentação, aquele período. Então todas as coisas que Jesus fazia, ele fazia na direção do Espírito. E agora o Espírito dirige Jesus de uma cidade para outra, mas era necessário passar por Samaria. Em Samaria, Jesus tinha uma missão de encontrar com aquela mulher naquele poço. Ninguém tirava água ao meio-dia, somente alguém que quisesse se esconder das pessoas. Todos buscavam água ou tiravam água no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena. Mas essa mulher, em pleno calor do dia, talvez 50 graus, 60 graus, sei lá que temperatura que estava ali, ela saía para buscar água porque ela não queria encontrar com ninguém. Era uma mulher que vivia envergonhada. Era uma mulher infeliz que já tinha tentado vários relacionamentos e nenhum deles deu certo. Porque Jesus vai dizer que ela teve 5 maridos e o que agora ela morava com ele não era marido dela. Então aquela mulher que andava cabisbaixa, que andava tentando se esconder com vergonha das pessoas por causa das suas frustrações, das muitas tentativas de ser feliz que ela teve e não conseguiu. Ela agora tem um encontro com Jesus num poço, na beira do poço. E aquela mulher, o texto diz que ela era samaritana, e Jesus era judeu, e havia uma divisão, havia um problema entre samaritanos e judeus, porque os samaritanos estavam adorando os bezerros de ouro que foram construídos e estavam nos montes, construídos por Jeroboão. E os judeus abominavam aquilo, os judeus adoravam o Deus vivo ainda, mesmo que com muito erro, com muita falta, muita falha, mas eles ainda buscavam o Senhor. Então, os samaritanos eram considerados impuros, eram considerados o povo que não dava para se relacionar. E Jesus para se relacionar com alguém que era impuro. Não sei se te lembra alguma coisa, mas me lembra quando Jesus quis ter um relacionamento comigo e eu vivia uma vida de pecado, uma vida errada. E ele me encontrou na beira daquele poço também. E ele me deu a oportunidade de conhecê-lo e conhecer a salvação que há nele. Mas essa mulher, aqui ao meio-dia, tirando água, o texto vai dizer assim no verso 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E a mulher lhe respondeu, lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim para beber uma samaritana? E Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus fala de uma água que aquela mulher precisava. Água viva. E aquela mulher, então, ela questiona, ela fala, que tipo de água é essa? O que é isso que eu não conheço, porque eu tenho que vir aqui todo dia buscar água, e agora o Senhor está falando que existe uma outra água. O verso 11 vai dizer assim, a mulher vai dizer para ele assim, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Então ela olha com os olhos naturais. O poço é fundo, Jesus não tem uma corda, não tem um balde, não tem como tirar a água. E aonde que ele tiraria essa água viva? Onde ele tiraria essa água viva?
aquela mulher fica com aquela indagação ali diante de Jesus. O verso 13, Jesus vai dizer para ela assim: quem beber dessa água, ou seja, desse poço, desse lugar, vai ter sede outra vez, vai ter que voltar aqui várias vezes, o resto da vida, para tirar água. Mas o verso 14, Jesus diz assim: quem, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus dá, a água da vida, a água viva, ela vai se tornar uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amanhã eu quero falar mais sobre isso. Que o seu dia hoje seja abençoado e que você tenha sede dessa água viva que Jesus tem para dar. Até amanhã.